A todos os irmãos e irmãs do grupo Cristão de Oração e Evangelização no Mundo, demais que nos acompanham, todos que nos assistem, hoje continuando o nascimento e a preparação de Jesus Cristo, Salvador, que está essa passagem no quarto acontecimento, que está em Lucas, no capítulo 1, versículo 5 até o 26, que é o nascimento e a preparação de Jesus, nosso Salvador. Diz assim, então: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, adiante do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes. A purificação dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir? E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e, por 5 meses, se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o próprio entre os homens. Até aqui, meus irmãos, minhas irmãs,
Vejamos essa passagem, então, quando o anjo anuncia a Zacarias o nascimento de Jesus. Vejamos, esse era Herodes, o Grande, confirmado pelo Senado romano como rei dos judeus, sendo apenas em parte judeu e estando ansioso por agradar os seus superiores romanos, Herodes expandiu e embelezou o templo de Jerusalém, mas colocou uma água romana acima da entrada quando ajudava os judeus. Fazia por motivação política e não porque se importava com o Deus deles. Herodes, mais tarde, ordenou um massacre de crianças, de uma tentativa inútil de matar Jesus, a quem alguns estavam ali, algumas crianças, matar essas crianças na tentativa de matar Jesus. Então, alguns estavam chamando de um novo rei de judeus. Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 2, 16 a 18. Um sacerdote judeu era um ministro de Deus que trabalhava no templo, cuidando da administração do prédio, do ensino das escrituras e da adoração. Nesta época, existiam cerca de 20.000 sacerdotes por todo o país. Gente demais para administrar no templo de uma só vez. Por isso, então, os sacerdotes eram divididos em 24 grupos, cada um com cerca aí de mil sacerdotes, de acordo com as orientações deixadas por Davi. Zacarias era do grupo de Abias, que estava de serviço no templo. Nessa semana, ele estava de serviço. Toda manhã, um sacerdócio deveria entrar no templo, no lugar santo, e queimar incenso. Era lançado sorteios para decidir quem entraria no santuário. E um dia a sorte caiu sobre Zacarias. Mas não foi por acaso que ele estava a serviço e foi escolhido. Naquele dia, para entrar no lugar santo, foi uma ocasião especial. Deus estava guiando os acontecimentos ali, preparando o caminho para a vinda de Jesus à terra. Zacarias e Isabel não fingiam seguir as leis de Deus. A submissão exterior era fundamentada na obediência interior dentro deles, diferentemente dos líderes religiosos a quem Jesus chamou de hipócritas. Zacarias e Isabel não se detiveram apenas na letra da lei. A obediência deles era de coração. Por esta razão, então, foram chamados justos perante Deus. O incenso era queimado do templo 2 vezes por dia. Quando o povo via fumaça, orava. Ela ascendendo ao céu, a fumaça, então, ela simbolizava a oração de Israel subindo ao trono de Deus. Os anjos são seres espirituais que vivem na presença de Deus e fazem a vontade dele. Somente 2 anjos têm os seus nomes mencionados na Escritura, na palavra de Deus. São o Miguel e Gabriel.
são os dois anjos, mas há muitos outros anjos que são mensageiros de Deus. Está em Lucas essa passagem, você pode conferir. Portanto, nós somos informados de que Gabriel entrou ali entregou, melhor dizendo, entrou lá no templo, entregou uma mensagem a Zacarias. Isso não foi um sonho ou uma visão. O anjo apareceu em forma visível e falou de forma auditiva com o sacerdote. Então, veja, enquanto queimava incenso no altar, Zacarias também orava, talvez pedindo um filho, a vinda do Messias. Em ambos os casos, sua oração foi respondida. Zacarias logo teria um filho que prepararia o caminho para o Messias. Deus responde às orações ao seu modo e ao seu tempo. Ele operou em uma situação impossível. A esposa de Zacarias era estéril para que se desse o cumprimento de todas as profecias relativas ao Messias. Se quisermos ter a nossa oração respondida, devemos então estar também aberto ao que Deus pode fazer em situações impossíveis. E devemos esperar que Deus trabalhe ao seu modo e ao seu tempo. O nome João significa o Senhor é gracioso. O nome Jesus, o Senhor salva. Ambos foram prescritos por Deus e não escolhido por pais humanos. Nos 4 evangelhos é possível perceber que Deus age de forma graciosa e salva o seu povo. Ele não negará a salvação a qualquer pessoa que vá a ele com sinceridade e com fé. João Batista foi separado para realizar uma obra especial para Deus. Ele deve ter sido proibido de servindo por causa do baseado um antigo voto de consagração. Deus, observado por Salomão e Samuel, essa foi a primeira vez que Lucas mencionou o Espírito Santo em seu evangelho. Esse escritor, ele se referiu à terceira pessoa da Trindade, mais do que qualquer outro evangelista. Pelo fato de Lucas também ter escrito o livro de Atos dos Apóstolos, sabemos que ele estava completamente informado sobre a obra do Espírito Santo. Lucas conheceu e enfatizou a obra dele na propagação do cristianismo e na consolidação da igreja primitiva. A presença do Espírito Santo foi o dom dado por Deus a toda a igreja. No Pentecostes, antes disso, foi concedido aos fiéis para a realização para essas tarefas especiais. Então, portanto, precisamos da ajuda do Espírito Santo para fazermos então a obra de Deus fisicamente e espiritualmente. Portanto, o papel de João Batista deveria ser semelhante ao dos profetas do Antigo Testamento. Encorajar o povo a converter-se de seus pecados e seguir a Deus. João, frequentemente, ele foi comparado ao grande profeta Elias, conhecido por confrontar governantes ímpios no Antigo Testamento. Portanto, ao preparar as pessoas para a chegada do Messias,
João procuraria fazer com que corações endurecidos se tornassem flexíveis, confiantes e abertos à mudança. Você é tão sensível a Deus quanto deveria, meu irmão, minha irmã, ou precisa de uma mudança de coração, uma mudança espiritual. Quando Elias foi dito que teria um filho a Zacarias, Zacarias duvidou da palavra. Duvidou da palavra do anjo sobre a perspectiva humana. As dúvidas do sacerdote eram compreensivas, mas com Deus tudo é possível. Embora Zacarias e Isabel tivessem passado da idade, já uma idade avançada, de ter filho, mas Deus concedeu um. É fácil duvidar ou entender mal o que o Criador quer fazer em nossas vidas. Mesmo o povo de Deus, às vezes, cometem erros de contar em seu intelecto ou em sua experiência. Em vez de contar e de confiar no Altíssimo, quando você for tentado a pensar que alguma das promessas de Deus é impossível de ser cumprida, lembre-se da obra dele ao longo da história. O poder de Deus não é limitado por uma perspectiva estreita, nem atado pelas limitações humanas. Confie nele completamente e no Senhor Jesus Cristo. Portanto, Zacarias, ele considerou incrível que ele e sua esposa, na velhice, concebesse uma criança. Mas Deus cumpre o que promete e age na hora certa. Você, meu irmão, minha irmã, pode confiar completamente que Deus manterá as suas promessas. O cumprimento delas podem não ser no dia seguinte, mas será no tempo certo. Se você, meu irmão, você, minha irmã, você estiver esperando que Deus responda a um pedido ou que satisfaça alguma necessidade, continue sendo paciente, continue sendo crendo. Não importa qual impossível foi a promessa de Deus possa parecer, o que ele disse em sua palavra se tornará realidade no tempo certo. O povo estava do lado de fora, esperando ali a saída de Zacarias, que pronunciaria a bênção habitual sobre eles, conforme nós vemos no texto em Números, no capítulo 6, versículo 24 ao 26. Zacarias, então, e Isabel eram pessoas religiosas, pessoas de fé, mas contudo estavam sofrendo alguns problemas ali, porque alguns judeus naquela época não criam na ressurreição, não acreditavam na ressurreição temporânea. Então a sua esperança de validade era depositada nos filhos. Além disso, eles cuidavam dos pais na velhice e eram a garantia de segurança financeira e de manutenção da posição social da família. Os filhos eram considerados uma bênção, mas a falta deles uma maldição. Zacarias e Isabel ficaram sem filho por muitos anos. E naquele momento, eram muito idosos já, não esperavam qualquer mudança em suas atuações. Sentiam-se humilhados e desesperados também. Mas Deus separava ali o tempo certo, a hora certa, para encorajá-los
e remover a desonra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, hoje deu para fazer completamente essa explanação sobre o nascimento de Jesus, de João, melhor dizendo, de João Batista, né? Foi totalmente essa passagem e vamos fazer a nossa oração, porque a oração é importante, é necessária a oração. Diga com o pregador com bastante fé, vamos falar junto essa oração, porque eu sei que nós sabemos, Senhor, que os religiosos se sentem no fato de ser usados por Ti, Senhor. Mas o que fazer, Senhor? Nós te obedecemos e cumprimos o Teu propósito, Pai. Nada do que realizamos nasceu de nós mesmos, mas veio da Tua palavra, pela Tua revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tenham todos um santo e abençoado dia e amanhã vamos dando continuidade, então, aos 250 acontecimentos na vida de Jesus.